Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wagner de Geografia e hoje a gente vai estar aqui especificamente para gravar nossa aulinha sobre os principais assuntos que vão cair na prova global aí do primeiro bimestre, beleza? Olha só, vocês já estão todo mundo ligado aí nos nossos assuntos, ser basicamente sobre a população brasileira e alguns aspectos dela, tá certo? E o primeiro aspecto vai ser sobre o crescimento da população brasileira. Ao lado, meu lado esquerdo aqui, eu estou trazendo justamente um gráfico da população mundial. A gente vê o tamanho da população brasileira agora, no último ano de 2017. A gente vai ter China como a principal conjunto populacional do mundo, certo? Com cerca de 18% da população mundial. Em seguida, a gente vê a Índia com cerca de 17%. Depois, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Tá bom? A gente tem projeções a nível mundial que vão mudar essa forma de crescimento. Estima-se que o país mais populoso do mundo, em breve, será a Índia, e vai mudar um pouco aí o quadro desses países, entre outros também que vão chegar aí, que estão apresentando um crescimento muito grande, vertiginoso, ou seja, crescimento acelerado. Certo? Brasil aí, quinto país mais populoso do mundo no momento. E o gráfico da direita, vocês vão ver o seguinte. Tem no livro de vocês, pode dar uma olhada. Não lembro a página agora, mas está dentro do capítulo, tá certo? Final do capítulo 1. Beleza? E é o Brasil, o crescimento da população aí. A gente tem um recorte de 1872 até 2017. Certo? No final aí do século XIX, a gente temos aí uma população aproximadamente de 9,9 milhões de habitantes, tá certo? Essa população, ela vai quase que aí duplicar, tá certo? No final do século, já no início aí do século XX, finalzinho aí do século XIX, com 17,4 milhões de habitantes, certo? Depois de 40 anos, a gente consegue mais do que duplicar nossa população, chegando aí em 1940 com 41,2 milhões de habitantes, tá bom? E a partir daí, pessoal, só foi crescendo cada vez mais, tá bom? Chegando até o ano de 2017 com uma população basicamente aí aproximada, certo? Projeções de 207 milhões de habitantes. Sabemos da existência do censo demográfico, ou seja, uma pesquisa demográfica para saber como, onde, quantos somos, tá certo? Em termos populacionais, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. Infelizmente, o censo vem atrasado aí já faz 2 anos, tá certo? Estima-se, tem propensões aí do governo para ser esse ano, mas nada concreto ainda, infelizmente. Beleza? Mas estima-se aí que temos essa quantidade de população. Outro assunto de extrema importância é saber sobre a pirâmide etária, pessoal. Temos o quantitativo da população brasileira, de aproximadamente 210 milhões de habitantes, 207, 210. Como essa população está distribuída? Entre idade e sexo. Vamos lá? A gente tem aqui um conceito muito importante na geografia, que é o conceito de pirâmide etária, pessoal. A pirâmide etária é uma representação gráfica que permite analisar as informações, como a quantidade de jovens, adultos e idosos, e também a quantidade de homens e mulheres que compõem a população de cada país, estado ou município. Tá bom? A gente vai dividir essa pirâmide etária em 3 pilares. Três etapas são essas. A gente vai ter uma base, basicamente, de 0 a 18, 19 anos, depende aí da fonte que você tirar, tá certo? Vai ser justamente a população jovem, crianças e adolescentes, certo? Qual é a taxa de natalidade? Essa é a quantidade de nascimentos ali, como é que está essa população jovem daquele país. Beleza? Isso é uma pirâmide etária do Brasil, de 2015. A segunda parte da pirâmide etária é justamente o corpo. O corpo vai apresentar nada mais, nada menos do que a população, pessoal, economicamente ativa do país. População essa de 19 até 65 anos, basicamente, certo? Tem exceções? Tem exceções, mas, em média, é essa a população economicamente ativa do Brasil, certo? Dos 19 até os 65 anos. O corpo da pirâmide, pessoal, como o próprio livro de vocês traz, e eu reforço, ele representa a população adulta, pessoas economicamente ativas que contribuem para a geração de quê? Riquezas no país. Tranquilo? E o topo dessa população, o topo dessa pirâmide, que está representado pelo número 1, a gente vai chamar de topo ou de ápice,
certo? Vai ser justamente, pessoal, a população mais idosa, acima dos 65 anos de idade, certo? E, Wagner, qual a importância de a gente analisar uma pirâmide etária como essa? Percebam que vou mostrar agora para vocês duas pirâmides etárias do Brasil, uma de 1980, certo? E outra de 2015. Aqui a gente estava vendo na página anterior. Observem a pirâmide etária de 1980. A pirâmide etária de 1980 ela tem uma base muito larga, ou seja, indica que o número de nascimentos naquele momento era alto, certo? Existia uma taxa de fecundidade, ou seja, as mulheres tinham uma taxa de filho maior, tá certo? A gente vai ver lá na frente. E existia uma taxa de natalidade da mesma forma maior, que possibilitava o nascimento e o crescimento de uma população muito forte ali com relação à sua base, população de crianças e jovens, adolescentes, tá bom? Nessa pirâmide etária de 1980, a gente tem um corpo mais estreito, digamos assim, porque o Brasil estava passando por um processo de crescimento muito grande naquele momento. E depois, pessoal, a gente tem uma expectativa de vida que é justamente referente ao topo, ou seja, a quantidade, até quando a população brasileira vive em média. Em 1980, a gente tinha um topo estreito. A expectativa de vida do Brasil não era tão alta ainda, tá certo? Ao longo dos anos, foi mudando justamente esse processo, essa forma de organizar essa pirâmide etária. Com o passar dos anos, pessoal, o número de filhos caiu, tá certo? A taxa de fecundidade, a taxa de natalidade no Brasil, ela caiu, tá certo? Ela caiu basicamente, de uma forma grosseira, digamos assim, de 6,5 filhos por mulher, tá certo? Para 1,5 filhos por mulher hoje, 1,5, 1,7, tá certo? Ou seja, tivemos uma queda no nascimento muito grande. Fatores que explicam isso, quais são, Vai? Por exemplo, o aumento do custo de vida, a própria inserção e entrada da mulher, basicamente, no mercado de trabalho, a liberdade dessas mulheres também, outras formas de se organizar nas cidades, tá bom? Antes, nesse período aí de 1940 a 1980, a gente tinha uma população majoritariamente rural. População majoritariamente rural, a gente sabe que o filho, naquele momento, ele era visto como uma mão de obra, ele era uma riqueza, principalmente para as zonas rurais. Por quê? Esse filho ia ajudar, ia contribuir para o desenvolvimento social daquela fazenda, para aquele ambiente ali rural. Ou seja, o filho era uma coisa, naquele momento, muito boa financeiramente, para ajudar também, tá certo? Outro fato que explica isso são também os métodos contraceptivos, para não engravidar, simplesmente assim. Com o desenvolvimento e como é que eu posso dizer, com a facilidade do acesso a esses métodos, simplesmente começou a ter menos filhos, tá certo? Por opção, beleza? Aí em 2015 a gente vai ter esses reflexos. Em 2015 a gente vai ter uma base da população brasileira aqui estreita, tá certo? A gente vai ter uma população adulta larga, ou seja, a gente vai ter um grande quantitativo de população adulta, tá certo? E também um alargamento aí na população também idosa. A expectativa de vida nossa aumentou. Observando essa pirâmide etária, o que a gente pode concluir, vai? Que nos próximos anos o Brasil vai ter problemas. Que tipo de problemas? Por exemplo, a gente tem um baixo índice de jovens hoje. Não muito em relação aos outros países que sofrem mais, como Japão, Alemanha e Itália. Mas a gente tem um número baixo de jovens, certo? O número de nascimentos hoje é muito baixo, com relação ao que já foi. Daqui a alguns anos, esses jovens vão estar onde? No mercado de trabalho. Se temos poucos jovens no mercado de trabalho, a gente vai ter mais oportunidade de emprego. A gente pode ser que a gente seja cometido aí por uma crise econômica por conta do déficit, não, do AFT não, como é o nome? Do superávit de emprego. Simplesmente a gente pode ter um ambiente desse, tá certo? Pode ter um ambiente de vários empregos e simplesmente a gente não ter uma população para trabalhar. A gente precisa de outros países, como a Alemanha já faz isso, chama muito mão de obra dos outros países, Itália também faz isso, alguns países europeus, outros países europeus também fazem esse tipo de política, tá certo?
E o que é que a gente pode ter mais, vai, né, aqui nessa pirâmide etária, ao longo dos anos? A gente pode ter o seguinte, a gente pode ter uma população idosa mais alta, por conta da nossa expectativa de vida que está aumentando, por conta do desenvolvimento das técnicas na saúde, ou a qualidade de vida melhorando. Se a gente tem uma expectativa de vida mais alta, a gente vai ter um número de idosos mais alto. O Estado brasileiro vai ter mais despesas para custear a vida dessas pessoas, com aposentadoria, com políticas de saúde, tá certo? Para manter essa população, tá bom? Então, vai ser desafios. A gente estima que 2050, 2060, possamos ter esse panorama aí. Por enquanto, só projeções, mas tudo indica que vai caminhar diante esse compasso que a gente coloca aqui, tá bom? Vamos lá, seguir. A taxa de fecundidade, pessoal, que eu estava explicando para vocês. A gente tem uma queda vertiginosa, ou seja, uma grande queda no número de filhos por mulher, tá certo? Olha, evolução da taxa de fecundidade no Brasil em filhos. A mulher brasileira, em 1940, tinha uma média de 6,16 filhos. Uma média, pessoal. É média, tá bom? Se você perguntar aí, você deve conhecer algum avô, alguma avó que teve aí 15, 16 filhos, tá certo? Ou seja, a média, certo? A gente faz o cálculo aí por pessoas e por quantidade de filhos. Beleza? Ao longo dos anos, pessoal, essa média foi caindo até a chegada, a virada do século aqui para o século 21, de 2000 para frente, 2001 para frente. A gente vai chegar aqui em 2010 com a média de filhos de 1,9. E hoje já estima-se que essa média está entre 1,5. As pessoas não estão optando por ter filhos, estão optando por não ter, simplesmente. Outras formas de vida, a entrada no mercado de trabalho, às vezes, mais tardia, certo? E o planejamento familiar, deixando para ter esses filhos depois dos 30, depois dos 35, muitas das vezes, quando tem uma estrutura familiar, uma estrutura financeira que realmente dê condições para criar esse filho, que o custo de vida hoje é mais alto, com custos em educação, com custos no desenvolvimento pessoal dessa criança, tá certo? Para oferecer uma boa qualidade de vida. A gente sabe que nem toda realidade é dessa forma, certo? Existem muitos casos que, principalmente a população mais pobre, que tem um quantitativo de filhos muito alto, tá certo? Ainda, por diversos fatores, não é o nosso caso agora citar, beleza? Mas essa é a realidade da taxa de fecundidade no Brasil, tá certo? Essa pequena imagem, ela pode mostrar o seguinte: éramos 6, seremos 3. A fecundidade da brasileira despencou em um total de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Em 80, passou para 4. Em 2000, para 2. Em 2020, a média é justamente essa, de 1,5. Tá bom? Então, vamos seguindo. Como é que foi, pessoal, esse envelhecimento da população brasileira? Bom, esse envelhecimento da população brasileira, ele vai ser explicado pelo seguinte: pelo aumento na expectativa de vida, pelo aumento na qualidade de vida dessas pessoas, tá certo? Melhoras na saúde, melhoras na medicina preventiva, tá certo? Nos exercícios, na qualidade de vida, na melhora aí, na preocupação com os alimentos, tá certo? A gente teve aí, ao longo dos anos, um vertiginoso também, um grande crescimento na população idosa, que eu já falei anteriormente, os desafios que vão ser daqui a alguns anos aí. Outro conceito de extrema importância agora para a nossa aula e para a nossa provinha vai ser justamente o conceito de densidade demográfica, tá bom? Densidade demográfica, pessoal, é a distribuição média da população em uma determinada área, denomina-se densidade demográfica. Como a gente distribui essa população sobre um território, tá certo? Por exemplo, eu peguei aí na nossa aula, e eu acho que tem no livro de vocês também, o Japão. O Japão é um conjunto de ilhas relativamente pequeno para a gente comparar o Brasil, minúsculo, tá certo? E tem uma população relativamente grande, de 127 milhões. Quando a gente distribui esses 127 milhões pelo território do Japão, a gente vai ter uma densidade demográfica muito alta. Muita gente vivendo em pouco espaço, simplesmente, tá certo? Alguns grandes centros, algumas grandes cidades vão ter uma população maior, uma densidade mais elevada, no caso das capitais, certo? Tóquio, por exemplo, vai estar lá em cima no topo da densidade demográfica. E como é que fica o Brasil? Bom,
por diversos fatores, principalmente históricos, econômicos, ao longo dos anos, a gente vai ter uma concentração da população brasileira, principalmente no litoral. Primeira área a ser ocupada pelos colonizadores, desenvolvimento dos primeiros ciclos econômicos, desde o pau-brasil, cana-de-açúcar, o ouro um pouco mais adentro do território, mas de grande importância. Depois a gente tem a industrialização, que vai ser principalmente aqui, nessa região chave, para a gente entender esse processo de densidade demográfica, que vai ser a região sudeste. O primeiro estado a se industrializar vai ser justamente São Paulo, tá bom? Vamos ter hoje São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Paraná, aqui, toda essa região sul e sudeste, como as mais densas populacionalmente, tá certo? E as menos densas? As menos densas vão estar no interior do país, principalmente aqui, ó, do centro-oeste até o norte. A gente vai ter os menores índices de densidade demográfica. Percebam aqui no gráfico, no mapa à direita, na esquerda. A gente temos o sudeste com a média de 94,04 habitantes por quilômetro quadrado. Se essa média for tirada só na cidade de São Paulo, vai ser muito mais elevada, 300, 600, 900, dependendo do bairro, tá bom? Agora, se a gente pega a região norte, que tem um baixo quantitativo populacional e uma grande dimensão territorial, esse número vai ser muito baixo. Por exemplo, vai ter uma média de 4,65 habitantes por quilômetro quadrado. Centro-oeste, da mesma forma, 9,8. Nordeste, a gente vai ter aqui no Nordeste uma densidade demográfica de 36,84, certo? Sendo que essa população nordestina ela vai estar fortemente concentrada no litoral, principalmente nas zonas metropolitanas, nas regiões metropolitanas, tá certo? Principalmente nas áreas litorâneas e das capitais. Salvador, Fortaleza, Recife, tá bom? João Pessoa, Maceió. Vai estar aí os grandes quantitativos populacionais da nossa região. Ou seja, lembramos que densidade demográfica é como essa população vai estar distribuída sobre o território, certo? Tranquilo, pessoal? Então, vamos continuar. A Paraíba aqui, que eu estava citando como exemplo, olha aqui, a gente vai ter os maiores índices aqui em João Pessoa, Bahia, Santa Rita, tá certo? São cidades que têm um adensamento populacional maior. Campina Grande, já partindo para o compartimento da Borborema, para o Agreste, tá certo? E lá no sertão a gente vai ter Patos, a gente vai ter Sousa, Cajazeiras, mas que não chegam no quantitativo, por exemplo, de Campina e de João Pessoa. João Pessoa está chegando a ser 1 milhão de habitantes e Campina já vai chegando também, já vai passando aí dos seus 400 mil habitantes tranquilamente a essa altura, tá certo? Vamos seguindo. Fluxos migratórios brasileiros. O que é que eu vou cobrar aí nessa prova? O que é que a gente vai mais focar? Trouxe esse mapa mental, mas nem todo ele eu trouxe para nossas aulas, porque alguns são de outras séries. Mas o que você tem que entender aqui é o seguinte, é o conceito de emigração, tá certo? Emigrante é aquele que deixa, é aquele que sai do seu município, do seu estado, do seu país, beleza? É um fenômeno que ocorre quando uma pessoa sai da sua origem e vai para um destino diferente. Exemplo, brasileiro indo morar nos Estados Unidos. Trata-se de um processo de emigração do ponto de vista do Brasil, ou seja, um processo de saída. Tranquilo? Já a imigração ela vai entrar no seguinte. A imigração é um fenômeno que ocorre quando a pessoa chega ao seu destino, vindo, por exemplo, do país de origem, tá certo? Se eu, Wagner, vou morar nos Estados Unidos, eu vou ter a condição, quando eu estiver saindo do Brasil, de imigrante. Vou chegar nos Estados Unidos como um imigrante. Imigrante é aquele que chega, imigrante é aquele que sai. Tranquilo? Simplesmente, essas são as nossas definições, tá certo? A gente pode ter, pessoal, os refugiados e os deslocados internos, certo? O refugiado vai ser aquele que é obrigado a deixar o seu país por diversos motivos. Fatores climáticos, tá certo? Furacões, tsunamis, entre outros, secas, tá certo? Pode ser um fator que repulse essa pessoa, expulse essa pessoa daquele lugar. Podemos também atribuir ao conceito de refugiado as questões econômicas e políticas, questões de guerra que estamos vendo hoje e nos últimos anos, refugiados da Síria, do Afeganistão, recentemente no ano de 2022, da Ucrânia,
tá bom? E então, esses fatores fazem com que a população seja obrigada a deixar seu lugar, a deixar seu território, tá certo? Esses são os principais conceitos que vão ser abordados na prova: imigrante, emigrante e refugiado, certo? E como é que foi, Wagner, esse processo de migração aí, deslocamento interno no Brasil? Bom, ele teve várias fases, certo? A gente tem uma década, as décadas de 1950, 1960, principalmente pelos períodos prolongados de seca, certo? E de estresse hídrico muito grande aqui no Nordeste, a gente vai ter um êxodo, uma saída muito grande de nordestinos, buscando principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, tá certo? Um pouco do Centro-Oeste, no Mato Grosso, também no Paraná e no Maranhão também teve vários nordestinos buscando oportunidades ali, também no Maranhão, que faz parte do Nordeste, é claro. Mas, tá certo? É o seguinte, esse fluxo foi mudando ao longo dos anos, tá bom? Esses nordestinos, nesse período aí, pessoal, eu mostrei para vocês como era. Lembre-se lá da música Triste Partida, poema do Patati Vassaré, cantado por Luiz Gonzaga, tá certo? Lembre-se lá daquela triste partida. Nesse momento era basicamente aquilo que acontecia. Aquilo era a realidade de vários nordestinos que tiveram que deixar a sua terra e o seu sertão. Se você quiser músicas também, é a música Asa Branca, e outra música é A Volta da Asa Branca, que vai mostrar justamente as duas faces da moeda. A ida para o Sudeste e a volta, né? Tá certo? Então, escutem essas músicas, música carregada de um teor cultural, de uma riqueza cultural muito grande. É a música que traz a identidade nordestina. São essas músicas, tá certo? E principalmente quando se trata de geografia e música, aí que fica bom o negócio. Bom, 1960 a 1970, a gente já tem fluxos migratórios aí, ó, voltados para o Amazonas, voltados para o Pará, tá certo? Com a abertura dessa fronteira agrícola, com o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, desenvolvimento de uma zona industrial lá em Manaus, vai chamar muita gente. A gente vai ter aqui uma fronteira agrícola no Mato Grosso, as pessoas vão trabalhar, vão se desenvolver nessa questão da agricultura e da pecuária, tá certo? Mas o fluxo continua muito grande ainda de saída dos nordestinos para essas outras regiões. Seguindo, a gente vai ter 1970 e 1980, vamos ter mais expansão aí, ó, para o norte. Vejam aqui, ó, essa região norte, esses três estados. A gente vai ter também ainda, continuando, forma acentuadíssima, São Paulo e Rio de Janeiro como principal destino dos nordestinos, tá bom? E depois, Wagner, como é que funciona agora essa migração? Bom, com o início do século XXI, a gente vai iniciar um processo chamado de migração de retorno. Por quê, Wagner? Várias políticas de desenvolvimento social e econômico ao longo dos anos possibilitaram que o Nordeste se desenvolvesse, certo? Possibilitaram que essas pessoas se fixassem aqui nessa terra, não precisassem estar deixando, fazendo esses êxodos, fazendo essas migrações todos os anos. Políticas como a da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento Regional do Nordeste, entre várias outras políticas, tá certo? Construção de açudes, construção de barragens, construções de cisternas, poços artesianos, entre vários outros. A convivência com esse ambiente semiárido possibilitou o desenvolvimento dessa região, desenvolvimento de universidades, tá certo? Florescimento de indústrias, crescimento das cidades, tudo isso acarretou a geração de emprego e a melhoria na condição de vida no Nordeste. Precisamos melhorar? Precisamos, é claro, é nítido, tá certo? Mas muita coisa já foi feita e muita coisa ainda vai ser feita para a gente melhorar a nossa região e não precisar estar migrando. E o que é que acontece? A gente tem uma migração de retorno. Várias pessoas do Rio de Janeiro e de São Paulo estão voltando para suas terras, estão buscando melhores condições de vida aqui na Paraíba, aqui em Recife e no Rio Grande do Norte, por exemplo. João Pessoa é uma das melhores capitais de se viver no Brasil, com melhores qualidades de vida. Tem muita gente vindo para cá, pessoal, tá certo? Pelo simples fato de a gente ter essa qualidade hoje de vida e ter esse desenvolvimento econômico e desenvolvimento social mais acentuado do que foi no passado recente, tá bom? Só para lembrar aqui, ó, a questão do imigrante e do imigrante, James saiu da Austrália, então ele é imigrante, ele chegou no Brasil, então ele é imigrante. A título de exemplo aqui para a gente lembrar. Beleza? E a questão dos refugiados, vocês vão dar uma lidazinha nesses dados.
Vamos dar uma pesquisada sobre esses refugiados, como é que está a situação deles no mundo atualmente. Mas, basicamente, a gente não vai aprofundar muito. A gente só deve saber quais são os fatores que fazem com que essas pessoas deixem suas terras de forma forçada, tá certo? E por aí sucessivamente. E o trabalho infantil, pessoal? Tema da nossa prova, tema atual e tema bastante polêmico, certo? Trabalho infantil que a gente, como ciências humanas, frisa e bate na tecla é a seguinte: é aquele trabalho que deixa o estudante, aquela pessoa, aquela criança à margem da sociedade, retira os seus direitos como educação, como saúde e coloca em condições deploráveis, tá certo? A partir do momento que ele perde a sua infância para ficar voltado ao trabalho. E se ele perde a sua infância, quer dizer que ele também perde sua vida, ao longo da sua vida. Porque se você não estudou, se você não sabe ler, como é que você vai estar aqui no mundo totalmente, mundo hoje que tem um desenvolvimento tecnológico, um avanço da globalização tão forte, como é que você vai se inserir nesse mercado? Você vai ficar só nos trabalhos braçais e simplesmente sofrendo para conseguir um prato de comida. E aí, é isso que a gente frisa, tá bom? Ou seja, aquele ditado, vendendo almoço para comprar a janta, certo? Eu trouxe alguns exemplos que são imagens pesadas, mas são imagens reais, certo? Que traz a realidade de países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, tá bom? Essa realidade não está distante de nós, tá certo? Tem muito colega de vocês que, infelizmente, não tem a mesma sorte, mesmo e de estar em escola boa, de estar podendo estudar. Então, agradeçam por isso, tá certo? Sejam gratos e de fato, a oportunidade, o valor que essa oportunidade merece, tá bom? Então, vamos lá. Outra questão também de extrema importância, essa aí, ó, vai ser com relação à participação da mulher no mercado de trabalho. O que é que explica a entrada da mulher no mercado de trabalho? Vejam que em 1972 essa porcentagem era de apenas 28,5%. Hoje a gente tem 44% das mulheres inseridas no mercado de trabalho, tá certo? Fatores que explicam isso: o aumento da escolaridade, tá certo? Um aumento na formação educacional dessas mulheres, um desenvolvimento agora, a gente não tem mais aquele projeto de família onde apenas o homem trabalhava, hoje trabalham os dois, homem e mulher. Tem ambientes familiares que a mulher que trabalha sustenta a família e simplesmente o homem ajuda em casa, tá certo? São mudanças que a gente tivemos na sociedade, tá bom? A entrada da mulher simplesmente com o seu pleno direito no mercado de trabalho, tá bom? Então leiam bastante sobre isso para a gente fechar nossa prova com aquele 10zinho maravilhoso. Beleza, pessoal? Então é isso. Tá certo? Fiquem bem, bom descanso, boas provas. Qualquer coisa estou aí disponível no WhatsApp. E saudações geográficas e até mais.